isso Sim. pode disponibilizar para os associados, no caso, essa Então, gravação? Pelo tem. menos dessa parte explanativa. Depois a gente Tá. pode desligar. Uma das partes eu não vou falar, então, na parte gravada, porque Uhum, trata-se da conversa que eu tive de forma informal com o juiz, né? Isso pode gerar problema para mim ou a B. tá certo. Mas as outras, depois eu passo para vocês, por óbvio, né? Eu faço o comunicado igual eu fiz na Prodesc, explicando tudo, não tem problema, Uhum. tá? Já É está só para não. gravando. Então tá, vamos lá. Desde o início de janeiro, né, a gente tinha apresentado uma petição pedindo esclarecimento da UDESC acerca dos anos de 2005 a 2007, porque agendamento de pagamento judicialmente não seria um comprovante hábil do efetivo recebimento. Tá? Isso é uma premissa. A outra premissa é que a gente sabe que efetivamente esses depósitos foram feitos. Né? A universidade não juntaria no processo documentos fraudulentos para um pagamento. Né? Isso é outro ponto. Mas, até pela quantidade de pessoas envolvidas, tanto na ação da UDESC quanto na da de vocês, a gente precisava de uma satisfação. Né? Eu não poderia, de forma alguma, falar, olha, está pago, não está pago. Sem que eu tivesse conversado com o juiz, sem que eu tivesse conversado com vocês para tomar esse tipo de decisão. Né? E aí a confusão nos processos começou em julho. Né? A petição igualzinha foi apresentada no da UDESC e no da Prodesc. E aí veio a confusão. No processo da UDESC, o magistrado ele falou arquive-se e inicie-se a execução do julgado. E no nosso da Prodesc, ele tinha determinado que a UDESC apresentasse os documentos, ou seja, uma coisa totalmente contrassenso, a petição totalmente igual, eu que fiz as duas, né? E num processo ele entende que encerrou a jurisdição dele, e no outro ele entende que tem que apresentar documento ali. Né? Por conta disso, no dia 23 de setembro, voltaram atividades com agendamento no fórum. Eu entrei em contato com o cartório, né, e conversei com o juiz. Né? Para nossa surpresa, né, a gente conversou para que ele desse o mesmo despacho do da Prodesc no nosso, né, no da UDESC. E o que ele fez? Ele revogou o despacho da Prodesc e mandou arquivar, né? E entre linhas de conversa, né, ele falou que a UDESC tem fé pública e que se a gente mantivesse, né, essa execução de 2005 a 2007, poderia lá na frente a UDESC vir com os recibos do BESC e isso geraria honorários nossos para eles pelo efetivo pela efetiva comprovação do pagamento. A gente falou, opa, a coisa que a gente menos quer é que os nossos associados desembolsem alguma coisa, né? Porque, na verdade, eles querem receber. E por conta dessa conversa com o juiz e esse clique que ele deu na gente, a gente entendeu que seria viável a gente não esquecer, entender que a UDESC comprovou o pagamento de 2005 a 2007, né? Juntou 1.500 folhas em cada processo, e fazer o quê? Dar o efetivo cumprimento na execução do julgado. Primeiro, todo mundo quer receber. Segundo, existe a possibilidade de uma comprovação através da busca junto ao BESC dos efetivos de pagamento, né? E isso daí geraria um dever de indenizar honorários de sucumbência da gente para a UDESC. E fizemos uma assembleia com a UDESC e a gente decidiu que ali a gente não vai mais cobrar 2005 a 2007. Né, porque já tem um documento com uma suposta fé pública, né, documento expedido pela universidade, eles têm presunção de veracidade, sim, né, porque é um órgão da administração pública, e o posicionamento do magistrado fez com que a gente falasse, opa, vamos seguir sem esse período, porque isso pode gerar confusão para os nossos associados. Né? E naquela ação, ou seja, na das UDESC, a gente já começou os trâmites para execução do julgado. E é isso que eu precisava falar com vocês, no sentido, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir na insistência de 2005 a 2007 e correr o risco que a universidade consiga os comprovantes dos agendamentos que eles fizeram de pagamento, porque estão nos autos, né? E a gente segue sem esse 2005, 2007, que seria muito mais tranquilo. É só entregar para o contador as planilhas, ele atualizaria, a gente tem as procurações, e a gente dividiria nos blocos lá de RPV e bloco de precatório e daria andamento.
Então, assim, eu não sei se seria questão de consultar, porque isso é uma questão mais técnica, né, do que uma consulta a todos os associados, né? Já te adianto, né, o Douglas, eu já conversei com o Rafael, a gente teve uma unanimidade de 100%, né, nos e-mails enviados da Udesc pela continuidade da ação, né, e eu precisaria que vocês me posicionassem. Vamos continuar ou vamos seguir na luta com o risco de ter uma condenação, né, caso fique comprovado o efetivo pagamento? É nisso que a gente tem que pensar. Na reunião que eu tive lá atrás com o reitor, a doutora Juliana, da Projur, participou, né? Porque ela é beneficiária da ação da Udesc. E ela se posicionou na frente do reitor dizendo que tinha recebido, né? Ela só foi lá na reunião para falar isso, porque ela não era nem a advogada responsável pelo caso, né? Quem era a doutora Maíra. E naquela oportunidade, eu vou ser bem honesta, eu falei, nossa, como uma advogada que é beneficiária da ação vem se posicionando dessa forma? Eu não gostei. Mas ela foi porque ela é advogada, porque ela sabe, porque ela disse que recebeu, enfim. Né? E desde daquela reunião, a gente decidiu que ia correr atrás desse valor. Né? Só que em conversa com o juiz veio outro entendimento. Né? Então, assim, se vocês quiserem, eu faço o comunicado, né? Eu peço para a André me dar um levantamento, me passar os e-mails de todo mundo que está na ação, e eu envio o comunicado, informando que foi feita uma conversa com o juiz que preside a ação, que se a gente seguir em relação a 2005 a 7, pode ser que tenha uma sucumbência pela comprovação do pagamento, né? E abra para eles votarem, né? Mas olha, eu não vi ninguém falar, não, Roberta insiste em 2005 a 2007. Ou a gente faz um termo, olha, conversamos, o processo está nessa fase, se a gente seguir insistindo nesse valor, a gente tem esse risco, ou então a gente já posiciona, né, porque eu entendo que a diretoria pode, por ser uma questão jurídica, né, decidir, vamos seguir sem 2005 a 2007, porque já tem uma presunção de pagamento. E, de fato, temos, né? Agendamento de pagamento não é o efetivo pagamento, mas é uma presunção que o pessoal recebeu esse valor, né? Uhum. Então... Bom, Roberta, eu posso te passar o que o nosso advogado da atual assessoria jurídica nos passou, de que esses dados, individualmente, eles são repassados com uma grande agilidade. Né? Já teve caso de gente pedindo dados lá dos anos 90 e saiu em menos de 24 horas. Tá? Aí a questão é qual é o montante de associados que está envolvido nessa ação com esse interesse. Mais ou menos 200 pessoas. Então, então me parece que o encaminhamento melhor seria que essas 200 pessoas tivessem consciência do risco, né? E solicitassem individualmente essa informação para que não venham a ser penalizadas. Porque no meu caso, especificamente, como eu entrei na Udesc só em 2008, né, é algo que não me atinge. Não te atinge. Né? E aí fica esse risco para o associado assumir e que ele poderia, deve ter acesso. A universidade deve ter esses dados, talvez não tenha condição de fazer o levantamento de todos os envolvidos. Não tem. Né? A universidade, quando a gente teve essa reunião lá no início, quando começou a execução do julgado, como são valores de 2005 a 2007 e do BESC, eles não têm mais documento. O BESC não existe mais. Né? E foi ponderado até na reunião que conseguir esses documentos, porque como não foi no contra-cheque, né, foi um recebimento contra leges, né, vocês não poderiam receber, o reitor mandou pagar na conta individual de cada um, a única forma de consulta ou individualmente, alguém conseguir consultar a conta de 2005 a 2007 no BESC, ou esperar uma intimação da universidade. Tá, só uma dúvida. O BESC foi absorvido pelo Banco do Brasil. Portanto, esses dados devem estar no Banco do Brasil. Teoricamente. Né? Mas a gente está falando de documentação de 15 anos atrás. Sabe lá
se isso daí foi informatizado, sabe lá se isso daí foi para um arquivo central. Eu não posso te garantir que a gente tenha acesso a esses documentos. Quando transitou em julgado a ação em 2015, né, início de 2016, a gente faz esse plantãozinho aí na Azudesk, né, a cada 15 dias. Ninguém conseguiu acessar a conta de 1900 e bolinha, né, de 2005, 2006 ou 2007. Né? O que eu posso dizer, né, mas eu não posso ter tanta propriedade porque eu não sei a individualidade de cada um dos associados, né? O que eu posso dizer é que nos beneficiários da nossa ação, uns 70% só tem férias a receber, tá? Óbvio, tem aqueles professores que nesse período se afastaram para pós-graduação, ou tiveram alguma licença, tratamento de saúde, mas 70% não alcança nem a requisição de pequeno valor, né? O que implicaria, né, se eu não me engano, quem tem só férias, né, trocando em miúdos, teria até o ano passado 7 mil e pouco para receber. Se fosse majorado esse valor, vamos botar aí mais R$ 1.500 e a correção não chegaria ao teto da RPV. Né? Então, o prejuízo, vamos dizer assim, pela não comprovação da universidade e a falta de acesso do beneficiário aos extratos do BESC, em torno de R$ 1.500. Né? Ele informa que teve um agendamento, a gente confere se teve agendamento de recebimento, e se efetivamente não entrou o dinheiro, o prejuízo seria em torno de R$ 1.500. Corrigido, mais ou menos. Estou fazendo uma conta de padeiro, tá, gente? Né? Quem teria prejuízo? Vamos dizer que o professor Rafael tenha saído para licença capacitação nesse período. Então, perderia 1 ano. Né? Mas, pelo que eu analisei ali de valores, né, nas nossas planilhas atualizadas até o final do ano passado, a gente não teria muita gente, né? Mas, como eu estou dizendo, é uma loteria. Eu não sei a individualidade de cada um dos beneficiários. Eu estou falando só em questão de férias, porque férias todo mundo tira. Né? O Douglas, se eu não me engano, é só férias, né, Douglas? Ixi, cadê? Então, eu tenho férias, mas eu tenho um afastamento em 2008. Então, de 6 meses. De 6 meses. Você conseguiria ver a sua conta do BESC de 2008? 2008, eu posso tentar pelo aplicativo aqui do Banco do Brasil, né? Como já passou mais de 10 anos, eles vão te pedir um prazo para te entregar esses extratos, entendeu? Aham. Porque 2008, em princípio, estaria fora desse prazo aqui, dessa ausência de documentos, né? 2005 a 2007, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui enquanto a gente está conversando. Eles começaram a apresentar os documentos em janeiro de 2008, então o seu está incluído, teoricamente, né? Vamos olhar aqui, deixa eu puxar. O problema 2008 é o ano, né, que o BESC foi absorvido pelo Banco do Brasil. Exatamente. O nosso problema é, se eu não me engano, abril ou maio de 2005, tá? Até dezembro de 2007. Esses 2 anos e meio, vamos botar assim, entendeu? Esse é a nossa fumaça, né? Que eles dizem que pagaram, juntam o agendamento de pagamento e a gente não tem acesso aos... Vamos lá. Estou abrindo aqui a pelo aplicativo do banco, eu consigo acessar extrato só de 2015. Então, está bem longe. Dos últimos 5 anos é o que é disponibilizado, entendeu? Então, assim, a gente já conseguiu delimitar o nosso risco. Douglas, eu já estou abrindo aqui a planilha, Douglas. Deixa eu ver aqui a tua. Douglas só tem... começa aqui. Férias, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 e 2008. Não tem meu afastamento? Qual foi o período do teu afastamento em 2008? Foi o primeiro semestre.
Deixa eu ver aqui. Gente, a letrinha ainda é desgraçada. Meu Deus, espera aí. Agora eu aumentei. Então, o teu tem aqui, ó, auxílio devolvido, janeiro, janeiro e fevereiro de 2008. Não, e qual foi esse seu afastamento de 6 meses? Então, foi um afastamento para capacitação. Ele era para constar aqui. Pois é. E não tá. Olha, essas planilhas, pessoal, foi feita de uma maneira... Mas acontece o seguinte, o meu afastamento, ele foi ele foi em decorrência de um doutorado, eu fiz o DINTER, né, que é o doutorado interinstitucional. Por conta disso, como que foi formalizado os afastamentos? Foram afastamentos de 6 meses. Talvez ele não se enquadre normalmente como um afastamento convencional por ser um doutorado interinstitucional. Foram 5 pessoas do meu departamento capacitadas ao mesmo tempo. Então, talvez ele não configure como afastamento. Para capacitação. Porque eu não entrei com processo de licença para capacitação. Ah, é por isso, então. Eu acho que mas daí você recebeu o Vale Alimentação? Não. Auxílio alimentação nesse período? Não me lembro. Eu continuei recebendo normalmente, recebi uma bolsa CAPES na época ainda, mas eu não me lembro se o Vale veio incluído no meu contra-cheque. Eu posso consultar, eu vou tentar consultar aqui pelo portal do servidor. Posso consultar pelo portal do servidor. Esses outros, porque, olha só, quando vem a Elisa Henning, por exemplo, o dela, provavelmente ela entrou, assinou aquele contratinho de curso de pós-graduação para capacitação, e o dela vem 2007 inteiro, curso de pós-graduação durante a jornada de trabalho, e a carga horária despendida, entendeu? Talvez o seu, pela ausência de formalidade do processo administrativo, não tenha sido computado. Sim. Né, porque o pessoal que fez, assinou com aquele contratinho de 2 anos, prorrogável e tal, o do pessoal todo veio. O da Elisa veio 2 anos inteiro, 2010, 2009, 2008. E 2007. E mais as férias dela. Ela tem um bom dinheirinho. E tem vários que estão nessa situação. Mas eu posso mandar essa planilha, já mandei em outras oportunidades, para vocês verem mais ou menos o que é. A maioria, férias, aí tem alguns poucos que tem a capacitação, entendeu? Ou licença-prêmio, ou outro licença-prêmio tipo de licença. No nosso não abrangeu licença-prêmio. Tá bom. Esquizofrenia do magistrado. Mas aqui, o José Luiz Kinsler tem tratamento de saúde. Morreu, ele já faleceu. Alguém vai receber, né, da família dele. Eu acho que eu tenho até a documentação. Férias, trabalho, tratamento de saúde. Sim, ó. Eu abri aqui uma folha de pagamento minha de abril de 2008. E eu recebi, sim, auxílio alimentação. É porque, na verdade, eles devem... da minha capacitação que eu estava no Rio, né? Que foi abril. Então, eu recebi num período de afastamento, sim. Então perfeito, realmente não teria que estar ali mesmo, né? Sim. Pelo menos... Tá certo, tá correto. Tá tudo certinho, top. Menos um problema para a gente resolver nesse universo aí de 200 e poucas pessoas. Então, assim, gente... Aqui eu consigo acessar, ó, janeiro de 2005, ele já entra, né? Não. Bota a partir de 2006, que é mais certo, porque eu preciso ver aqui, ó, só um minutinho, quando que foi ajuizada a nossa ação. Porque são 5 anos... Olha só, Roberta, eu estou abrindo aqui, ó, se vocês quiserem eu compartilho a tela. Janeiro de 2005, que é um dos períodos que não está computado a entrada do Vale, né? E nem vai estar. Não vai estar, porque a ação é de depois, tá? São 5 anos antes do ajuizamento. Então, as primeiras férias a computar para vocês seria de 2006. Tá, então vou ver aqui. Isso, melhor. Abono adicional de pós-graduação, auxílio alimentação está aqui. Quer dizer, tá R$18 de auxílio alimentação. Porque deve ser um resquício de um dia do outro mês.
Está em janeiro de 2006 aqui. Sim, mas isso daí que veio em janeiro não é pelo janeiro. Isso daí deve ter sido um resquício do exercício anterior, do mês anterior, entendeu? Teria que ser 300, se eu não me engano, deixa eu te dizer o valor mais ou menos. Ó, eu vou compartilhar essa tela com vocês. Tá. Tá aqui, ó. 2006, o ano, janeiro. Uhum. Daí vem o vencimento, triênio, abono, adicional de pós-graduação, auxílio alimentação. Você recebeu um dia, tá vendo? Um dia só. Você deve ter começado as suas férias no dia seguinte. Aí eles já cortaram. Porque para esse período, né, que varia entre 21 ou 22 dias úteis, mais ou menos, o valor que vocês teriam que ter recebido, R$ 363 ou 398. Ah, isso daí você deve ter trabalhado um dia e tirado férias no dia seguinte. Então, eles te pagaram um dia de auxílio. Porque esse valor aí é um dia de auxílio. Estou olhando aqui fevereiro. Ó, fevereiro já vieram 17 dias. 300 e pouco. Reais. Exatamente, porque é R$18. Nessa época era R$18 com 18 centavos, se eu não me engano, o valor da diária de auxílio de vocês. Mas então, segundo o que você falou, eles não estavam fazendo depósito via folha de pagamento, né? Não, porque, gente, por que eles... Não me lembro quem era o reitor dessa época, né? O reitor entendeu que tinha que pagar o auxílio para vocês, tá? Só que era um auxílio totalmente contra a leges. Essa lei que proíbe o auxílio continua vigorando até hoje. Isso é razão pela qual só recebe o auxílio quem entrou com a ação, né? Então, assim, o que esse reitor fez? Que aí foi a bagunça total no processo. Ele mandou... Opa, vocês congelaram. Era o Sebastião Iberês. O que aconteceu? Ele, assim, coitado dos meus administrados. Eles merecem receber, mas a lei não me deixa. Então, isso jamais figuraria no contra-cheque de vocês. Jamais. Porque senão o Tribunal de Contas vinha em cima dele. Né? Não era para vocês terem recebido isso na conta do BESC, entendeu? Nunca poderia ter recebido, porque a lei mandava não pagar. E, se eu não me engano, várias pessoas receberam, inclusive com outra rúbrica, de um auxílio farmácia. Né? E aí, esses depósitos, em vez de virem discriminados no contra-cheque de vocês, ele pegou e deu de presente na conta. E ele não fez isso só com quem estava na ativa, não. Ele arrumou um problemão para quem era inativo. Acho que mais ou menos 2 anos atrás, a gente atendeu para mais de 200 associados da APA, porque o Tribunal de Contas veio cobrar o dinheiro de volta. Né? E aí a gente teve que fazer assim, os 6 grupos de mandado de segurança para impedir que eles tivessem que devolver, porque eles receberam de boa fé os valores, né? O reitor que, por deliberação própria, depositou na conta do pessoal. Né? Então, assim, e ele fez isso com todo mundo. Ele fez com os aposentados, que já não poderiam receber, porque eles não estão na ativa, e fez com quem estava na ativa, já que a lei proibia, ele deu um jeito de pagar. E aí é por isso que não existe uma comprovação, vamos dizer assim, total do pagamento, né? Se perderam os extratos do BESC e não sai no contra-cheque. Então, eu queria só dar uma minha opinião. Eu acho que assim, Roberto, na minha opinião, né? Depois a gente pode discutir isso também na diretoria. Tá. Eu acho, assim, particularmente, eu não me importo se não for cobrado, se não entrar de 2005 a 2007, porque no meu caso em específico é um valor muito baixo. Então, assim... não está no meu contra-cheque, pelo que eu estou vendo aqui, os depósitos só começaram a entrar em 2015 mesmo, né? De janeiro. Para mim não é um problema, mas essa é a minha posição pessoal. Talvez a gente tivesse que tirar uma posição em assembleia, porque talvez tenha uma pessoa X, e dá um prazo em assembleia para quem tiver interesse. Vamos supor que a pessoa teve afastamento de 2005 a 2007, daí vai ser significativo. Então, talvez a gente possa fazer uma assembleia, para decidir em assembleia, comunicar os associados. Beneficiários. Por exemplo, a gente pode sugerir um encaminhamento, que a gente, de fato, não entre de 2005 a 2007, que seria o meu posicionamento, mas a gente tem que debater, e ver o que se gera a partir da assembleia.
assim, de linhas gerais, eu acho que a gente poderia discutir isso e os interessados que quiserem manter ação lá para incluir esses 2 anos, eles individualmente encaminham as suas comprovações, ou enfim, ou eles buscam os meios de viabilizar esse prejuízo que tiveram aí, né? Tá. Mas eu acho que, de qualquer forma, é uma decisão de assembleia, na minha opinião, né? O que eu acho, gente? 3 questões são importantes disso. Referente a esse período, tá? Primeiro, ou a gente segue com o que a gente tem hoje, tá? Abrindo mão de 2005 a 2007. Ou a gente tem 2 opções, né? A pessoa que acha que não recebeu, ela tem que ter ciência que ela corre o risco de que, se a gente cobrar e a UDESC comprovar, ela vai ter que desembolsar honorários de sucumbência. Isso é importantíssimo, porque não é a questão só da gente executar, né? É questão de atos processuais praticados e consequência de atos processuais praticados, né? Se, eventualmente, o Douglas fala, Roberta, eu quero seguir, e a UDESC vem e comprova que pagou na conta do BESC, o Douglas vai ter que pagar honorário de sucumbência sobre essa parcela que a UDESC comprovou. Né? Isso é mais importante, porque ninguém quer desembolsar. Né? E a terceira possibilidade? E a terceira é, Roberta, eu não recebi. Está aqui o meu extrato do BESC. Eu me afastei em férias. Ele diz que pagou no BESC e eu estou aqui com o meu extrato. Aí eu estou provando que, efetivamente, eu não recebi. Quem vai mediar essa situação? O magistrado. Corremos risco? Corremos também. Porque não é uma questão, gente, só de decidir, vamos seguir ou não vamos seguir. Porque, no caso de seguir, não teria consequência nenhuma os beneficiários. Mas, se a gente resolver seguir, né, e não houver as efetivas provas, ou o magistrado entender de forma diversa, né, isso vai gerar uma indenização de honorários de sucumbência daquele beneficiário em favor da UDESC. Né? Então, assim, não é tão simples assim. Eu posso, se vocês quiserem, no dia que for marcada essa assembleia, comparecer, ou de forma virtual, ou de forma presencial. A gente não sabe, né, quando vai ser e efetivamente, se ainda vai ter esse negócio de coronavírus. Né? E, de repente, eu explicando isso para quem estiver na reunião, facilite, porque não é uma questão de seguir ou não seguir. É seguir provas e entendimento do magistrado. Tá? Bom, Roberta, eu acho que assim, você explicou bem claramente, a gente já gravou, não vamos tomar mais o teu tempo em outra assembleia, a gente disponibiliza isso para os associados, talvez pode fazer uma edição, já que o Douglas colocou aqui publicamente os dados dele, não sei se, né, se tu quer botar o teu contra-cheque de 2006 ou se não tem problema, como um exemplo, eu acho que fica bem concreto a situação, né? E o modo como ela impacta. E a partir daqui, eu acho que a gente pode parar a gravação, né? Para daí dar outros dados a respeito do processo. Eu vou parar a gravação. Beleza.